Costa Ocidental está de novo em mais uma tarde de trabalho à procura de gente interessante. Desta vez temos connosco alguém que marcou definitivamente a vida da Ilha das Flores e desde há muitos anos. Renato Moura foi deputado, foi profissional noutras áreas, geriu e esteve à frente de quase tudo o que é a Associação Desportiva e Cultural na ilha, marcou definitivamente a Ilha das Flores com a sua passagem. Renato Moura, obrigada por estares aqui e nós vamos começar pela tua vida política, porque afinal de contas começaste nisso também muito cedo. Sim, realmente a vida política foi uma das principais componentes da minha vida, diria que para o bem e para o mal, não é? Realmente entrei cedo na política porque aos 26 anos fui eleito deputado, depois de ter sido convidado para uma função que na altura, para ser franco, não imaginava bem o que seria. Mas aceitei esse desafio porque estávamos efetivamente em 1976, há pouco tempo que existia a democracia e portanto era tempo de também nós, que éramos novos, fazermos alguma coisa para a nossa terra. Só uma pequena paragem para te perguntar onde é que tu estavas quando se deu o 25 de Abril? Estava aqui nas Flores, lembro-me perfeitamente estava na repartição de finanças, chefiava nessa altura a repartição de finanças de Santa Cruz das Flores, porque fui funcionário nessa área durante muitos anos, e de maneira que tomamos conhecimento disso e de maneira que, enfim, foi um dia de grande azáfama e de grande entusiasmo, com a montagem de rádios portáteis, enfim, para se conseguir ouvir tudo aquilo que se ia efetivamente passando. E a tua entrada para o PSD dá-se quase logo a seguir? Não, eu tive uma experiência interessante antes de ser filiado e antes da própria fundação local do PSD, porque me convidam numa determinada altura em que já tinham percebido que, pelas conversas que ia havendo, etc., que a minha inclinação pelos programas que tinha visto até à altura era pelo então PPD, Partido Popular Democrático, que depois mais tarde veio a ser, como se sabe, o PSD, e convidaram-me para fazer uma sessão de esclarecimento sobre o programa do PSD na então Casa de Cinema de Santa Cruz das Flores, um tempo em que ainda havia, digamos, uma casa para se apresentar aqui cinema, e era o sítio onde se faziam todas as sessões de esclarecimento das forças políticas. A Casa de Cinema enchia-se nessa altura, todos os lugares sentados e os lugares em pé eram curtos para meter lá dentro toda a gente. Nessa altura, enfim, eu tinha visto o programa, tinha uns conceitos gerais sobre o programa que me tinha realmente agradado, mas nunca tinha feito nenhuma sessão política anteriormente. De maneira que convidaram, eu, enfim, falei das limitações que tinha nessa matéria, mas disseram que não havia problema nenhum, porque vinha uma pessoa da Horta, que estaria também comigo, é um tal Herberto Darte, que depois, mais tarde, foi presidente da Câmara Municipal da Horta. Só que quando ele chegou cá, eu percebi que também ele próprio ia fazer a sua primeira sessão. Ou seja, éramos dois estreantes em termos de política, né? Pronto, lá explicámos cada um a parte do programa, naquilo que fomos capazes, enfim, aquilo correu bem e pronto, e pensei que ficaria por aí, não iria mais longe. Mais tarde é fundado localmente o núcleo do então PPD. Eu não fui fundador desse núcleo do PPD, mas depois lembras-te de quem foram os fundadores? sei que o meu pai era um deles, o Francisco Melo, que era conhecido por Chico Melo, que depois veio a ser presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz e um grande entusiasta do partido, a Maria Isabel Serpa, mais habitualmente conhecida para Belinha Serpa, e outras pessoas. E nessa altura acabam por pensar na hipótese de eu vir a ser candidato a deputado nas eleições de 76. Eu hesitei muito, pedi opinião a muitas pessoas, muitas até que não tinham nada a ver com o partido, nem eram sequer simpatizantes do então PPD, e depois acabei por aceitar o desafio. E pronto, e assim começou, portanto, uma atividade que acabou por durar 16 anos. Ou seja, fui eleito 4 vezes, passei por um conjunto de atividades a nível parlamentar. É evidente que a primeira parte, o primeiro período, é um período realmente extremamente difícil, em que estamos quase todos a aprender
alguma coisa sobre democracia e funcionamento de instituições, mas foi um período muito interessante, porque foi um período muito puro da democracia, em que tudo se discutia ao pormenor. As reuniões do grupo parlamentar eram reuniões quase intermináveis, em que cada diploma era visto linha por linha, no sentido literal da palavra, e em que se ponderava tudo o que poderiam ser as consequências da aplicação daqueles projetos e daquelas propostas, depois, quando eles viessem a ser lei, efetivamente. Pensava-se muito nos eleitores, pensava-se muito em que é que os eleitores pensariam de quando aquilo viesse a ser lei. Reuníamos com o governo era, digamos, obrigado, em termos de grupo parlamentar, a dar explicação sobre todo um conjunto de coisas, primeiro ao grupo parlamentar, do então PPD, que no fundo era o grupo que apoiava o governo na Assembleia, porque nós queríamos estar conscientes do que é que se estava passando antes de as questões serem colocadas a nível do plenário e perante as demais forças políticas. E ali muitas decisões, muitos pensamentos do governo chegaram a ser alterados, porque havia nessa altura uma grande compreensão relativamente ao que era o papel de cada qual, ou seja, o governo responsável perante a Assembleia. E de maneira que, como a força maioritária na Assembleia era o PPD, é evidente que o governo tinha, primeiro que nada, de respeitar o seu grupo parlamentar. Essa maioria era larguíssima. Não? Altamente confortável, salvo erro, seriam para aí alguns 26 ou 27 deputados do PPD, seriam para aí uns 14 do PS, ou à volta disso. O CDS também tinha, nessa altura era só. De maneira que, enfim, tínhamos uma maioria, mas havia exigência perante o governo. E isso era realmente o grande princípio que ainda os devia imperar, que é a responsabilidade dos governos perante os respectivos parlamentos. Ao longo de muitos anos foram-se fazendo realmente coisas interessantes. Nessa altura as pessoas só ascendiam os cargos por trabalho próprio, por demonstração de capacidade, por experiência que se ia adquirindo. Lembro-me que foi um período muito difícil, trabalhámos todos muito, não sabíamos muito bem como fazer muitas das coisas, tínhamos de pensar muito, tínhamos de meditar muito e tínhamos de estudar muito. Todo o trabalho das comissões, os pareceres que se faziam nas comissões eram pareceres realmente muito longos, pareceres muito pensados, em que se analisavam todos os prós e contras de tudo aquilo que aparecia. A própria oposição tinha também um papel importante, porque também eles estudavam bem as coisas. As discussões eram realmente discussões acesas, mas discussões que eu considerava que tinham um sentido grande de pureza e em que sentíamos que os eleitores estavam por trás de nós, ou seja, nós éramos verdadeiros representantes deles e como tal tínhamos de dar boa conta daquilo que nos era realmente pedido. Tu fizeste parte de muitíssimas comissões parlamentares, numas como presidente, noutras como relator, chegaste a ser vice-presidente foste vice-presidente também durante muito tempo do grupo parlamentar. Havia muita iniciativa legislativa e nos primeiros anos, naturalmente, que se construía aquilo que veio a ser mais tarde o Estatuto Político Administrativo. Foi tudo construído durante esses primeiros anos dos teus mandatos. Destas experiências todas, queria que nos fizesses aí uma súmula de... Pronto, foram realmente experiências muito ricas, porque, enfim, começava-se como um momento normal numa comissão, éramos escolhidos para as comissões um pouco tendo em conta aquilo que pareciam ser as nossas capacidades pessoais e profissionais, digamos, de alguma forma nos tínhamos habilitado ao longo da vida para estar melhor numas comissões do que noutras. Eu passei por várias comissões, em algumas delas comecei, obviamente, como membro comum da comissão, e depois, aos poucos, à medida que íamos adquirindo capacidade, que íamos ascendendo nas comissões. Normalmente, depois, quando havia capacidade, sentia que havia capacidade para isso, éramos eleitos para relatores da comissão, e depois o passo seguinte, em alguns casos, era chegarmos a presidente das comissões. Fui presidente da Comissão de Assuntos Políticos e Administrativos, fui presidente da Comissão de Política Geral, fui presidente da Comissão de Organização e Legislação, também fui presidente de uma comissão eventual. O percurso ao nível do grupo parlamentar era também semelhante. No início da primeira legislatura fui secretário da direção do grupo parlamentar.
Nessa altura só havia presidente, um vice-presidente, um secretário, depois mais tarde veio haver um secretário auxiliar. É interessante porque nessa altura ser secretário significava fazer um ata de tudo aquilo que se passava no grupo parlamentar. Eram atas intermináveis feitas à mão, atas intermináveis, enfim, mas que deixavam de memória as coisas que naquelas ocasiões se tinham dito, pelo menos tudo aquilo que era mais essencial e mais importante. Depois também, ao longo desse percurso, pronto, íamos adquirindo mais algumas capacidades, havia uma comissão permanente do grupo parlamentar, normalmente algumas pessoas eram escolhidas para essa comissão permanente, era digamos assim, um grupo de pessoas que colaboravam com a direção do grupo parlamentar, feita por presidente e por vice-presidentes. Depois, na terceira legislatura, que cheguei vice-presidente do grupo parlamentar, de maneira que vinha a exercer funções de primeiro vice-presidente do grupo parlamentar, numa altura em que já os vice-presidentes já eram 3. À medida que a atividade parlamentar se foi tornando mais intensa, era preciso ir criando mais responsabilidades ao nível de mais pessoas para se conduzir todo o trabalho parlamentar. Eu diria que se calhar era mais difícil presidir uma reunião do grupo parlamentar, e tive de o fazer por diversas vezes, ou por impedimento do presidente, ou então porque nos revezávamos nessas funções. Era mais difícil, às vezes, presidir uma reunião do grupo parlamentar do que ser vice-presidente em plena Assembleia. E porquê? Porque o trabalho, quando ia para o plenário, já ia preparado. É certo que havia, enfim, sempre imprevistos que surgiam da parte da oposição, mas nós íamos muito bem preparados já. Na reunião do grupo parlamentar, era preciso contar com a presença do governo, normalmente na sua totalidade, que traziam as suas propostas, que tinham as suas convicções. Depois os deputados, havia deputados com sensibilidades muito diferentes, com pensamentos muito diferentes, e de maneira que tudo tinha que ser discutido e tinha de se encontrar consensos, não se podia deixar eternizar as discussões, mas também não se podia arrumar os assuntos sem que eles fossem devidamente ponderados, e portanto eram períodos realmente muito difíceis, que duravam frequentemente até altas horas da madrugada. Tantas foram as reuniões que acabavam 2, 3 da madrugada, para se recomeçarem no outro dia às 9 e tal da manhã outra vez, aproveitando todos os períodos da manhã em que habitualmente não havia plenários, e o trabalho era um trabalho de natureza interna. Agora, se é verdade que tu tiveste muitíssimo trabalho nesta fase, a verdade é que quando passaste à situação de independente, tiveste que discutir os diplomas todos, um por um, porque eras responsável pelo estudo dos diplomas todos, de forma individual, e por muito mais intervenções no plenário. Sim, esse foi realmente um período extremamente difícil. Primeiro, seja-me permitido aqui uma referência ao facto de ter passado a deputado independente. O meu entendimento, como disse no início, e como foi a prática inicial, era de que havia um grande respeito do governo pelo grupo parlamentar. E, portanto, o grupo parlamentar, que era maioritário na Assembleia, e foi ao longo de muitos anos, impunha ao governo determinadas regras, e o governo sabia que tinha de responder perante o seu grupo parlamentar. Só que, ao longo dos anos, esta pureza às vezes vai-se perdendo um pouco. Depois, há um fator que interfere muito nesta relação, isso ainda hoje é assim, na relação que existe entre os deputados e os respectivos grupos parlamentares e a Assembleia no seu todo e os governos. E porquê? Porque, habitualmente, o presidente do governo ou o chefe do governo, o primeiro-ministro, se quiserem, é habitualmente também o líder do partido. Bom, ele, na sua qualidade de líder do partido, costuma sempre ter alguma tendência para fazer com que o governo tenha preponderância relativamente à Assembleia. Isto é o que neste momento também se passa, e que vai acabando muito com a boa imagem da política, porque nós olhamos para as Assembleias e vemos, no caso concreto da Assembleia da República, tantos deputados, e depois vemos que afinal de contas parece que todos dizem o mesmo, parece que todos falam por um pensamento único, que é aquele que é o do governo. Isto é realmente mau. Nos Açores isto também se começou a passar a partir de uma determinada altura. Começou a haver menos respeito do governo para com o grupo parlamentar. E no meu entender acabou por se inverter aquela situação
de responsabilidade do Governo perante a Assembleia. E de maneira que o Governo passou a ter alguma preponderância na Assembleia e os deputados a começarem a ser chamados a ter de concordar intransigentemente com aquilo que se passava no Governo. Isso, obviamente, aliou-se a uma outra circunstância, e as duas juntas é que me fizeram passar a deputado independente, que era o facto de muitas questões nas Flores virem sendo adiadas. Havia um conjunto de problemas na ilha que eram considerados de importância extrema e que iam sendo sucessivamente adiados, e como deputado eu sentia, juntamente com os meus colegas de círculo eleitoral, que foram vários, a Gabriela Silva foi uma delas, mas foram outros, sentíamos que havia um problema grave, que era o de que os problemas não se resolviam e nós éramos constantemente questionados pelos eleitores a saber, bom, e quando é que isto se resolve? Bom, eu fui intervindo junto do Presidente do Governo, foram-me sendo dadas respostas de que vai ser agora, afinal já resolvemos este impasse de maneira que agora vamos chegar a isso já o adiamento vai ser pequeno, e foi andando, só que não havia forma. Depois consegui com o Governo, depois de muitas reuniões, que fosse aprovada uma célula resolução, que foi a resolução 477/87, que, por sinal, foi aprovada em Vila do Porto, num Conselho do Governo, em que eu pus uma espécie de ultimato ao Presidente do Governo: isto tem de ser aprovado este ano, seja onde for, mas tem de ser aprovado este ano. Acabou sendo aprovado e publicado naquele ano, como eu exigia. Até em 31 de dezembro desse ano saiu no Jornal Oficial essa resolução 477/87, que continha, como o Governo próprio reconhecia, reconhecia que havia problemas prementes que eram sentidos na Ilha das Flores e cuja resolução tem sofrido demoras. Portanto, era o reconhecimento do Governo perante a sua menos capacidade de resolver esses problemas. E após a apreciação das propostas concretas, isso eram as propostas que eu próprio tinha sugerido ao Governo, e na consideração de que é preciso encontrar uma resposta global que permita ultrapassar os impasses e as carências existentes, eu citei rigorosamente o que está na resolução, então incluíam-se um conjunto de 9 pontos com questões que urgia resolver. Uma delas era a de ampliar-se a escola preparatória, da construção do lar de idosos, que foi o primeiro das Flores, que está neste momento em Santa Cruz, a Casa do Povo de Ponta Delgada, a Casa do Povo da Fajã Grande, a criação de um edifício para o Centro de Prestações Pecuniárias da Segurança Social, que é o edifício onde a Além 2 se encontra, um apoio à União de Cooperativas para a construção da respectiva fábrica, de maneira que avançou o projeto e etc. Também apoio à Federação dos Municípios no sentido de continuar a ser apoiada financeiramente e também para ser feito um estudo de aproveitamento de recursos naturais para a produção de energia, e o prolongamento da pista, portanto avançar com o processo de expropriação de terrenos para o prolongamento da pista, para, dentro do possível, torná-la o mais operacional, ou seja, com a pista de fora a fora, como na altura se dizia, de mar a mar, para que com maior dimensão ela pudesse ser mais operacional. Apesar da aprovação desta resolução, o Governo assumiu um novo compromisso, que eu lhe fui cobrando periodicamente e insistindo, mas mesmo assim os problemas, alguns deles continuavam muito atrasados. E de maneira que foi preciso então tomar-se uma atitude dura e uma atitude frontal. Preveni repetidamente o Presidente do Governo de então, o Dr. Mota Amaral, no sentido que isto tinha que avançar, que era um compromisso do próprio Governo, só que tardava em avançar. As duas coisas aviadas, aquela que antes referi, que era já alguma falta de respeito do Governo para com a Assembleia, aliado ao facto de não se dar conta daquilo que eram os compromissos por parte do Governo relativamente a esta ilha, fizeram-me passar a deputado independente. O que é que aconteceu a seguir? Pois o que aconteceu foi que estas coisas a partir daí arrancaram. É evidente que os partidos têm a obrigação de ter e de cultivar o instinto de sobrevivência, e de maneira que precisam de demonstrar que afinal de contas as coisas não estão mal como se dizia e que afinal de contas as coisas vão avançar. E portanto todas estas questões que aqui referi começaram a avançar uma atrás da outra,
Algumas delas ainda se concluíram no tempo em que eu ainda era deputado independente, fui deputado independente cerca de 1 ano e meio. Outras questões acabaram por se resolver depois, quando eu já não era deputado, mas o certo é que elas vieram para as Flores e, portanto, a minha luta valeu a pena, porque realmente as coisas se concretizaram. Como deputado independente foi realmente um período muito difícil. Até aí é evidente que num grupo parlamentar grande as pessoas têm uma possibilidade, que é vão dividindo entre si as tarefas, cada um trata de determinadas matérias. Naquela altura eu tinha de me pronunciar acerca de todos os diplomas. Eu entendia que não me podia deixar passar em vão matéria nenhuma, porque nessa altura o meu voto era decisivo relativamente ao que se passava na Assembleia, ou seja, o PSD, a partir da altura em que eu passei a independente, deixou de ter maioria absoluta e, portanto, o sentido para onde eu votasse era o sentido para onde se inclinava a Assembleia. Ou seja, se eu votasse com o PSD, e cheguei a votar quando entendia que as propostas eram boas e tinham razão de ser, pelo fato de eu ter deixado de pertencer ao grupo parlamentar, não ia não deixar de lhes dar razão. E votava a favor das propostas do PSD quando entendia que elas eram boas. Como também votava no sentido das propostas da oposição, quando entendesse que elas eram melhores do que as propostas do governo, e nesse caso a oposição dos demais partidos, juntamente comigo, faziam maioria e as propostas eram aprovadas. Ora bem, sendo assim, eu entendia que votar calado era muito curto e, portanto, que era necessário estudar os diplomas e, em cada situação, justificar porque é que estava votando num determinado sentido. Claro que isso obrigava-me a um trabalho imenso, porque não tinha apoio parlamentar de ninguém, portanto, tinha de fazer o trabalho todo sozinho. Fazia-o pela noite dentro, em noites intermináveis de trabalho, um pouco no que foi sempre o meu estilo em tudo o que fiz. Sempre encontrei durante a noite os peritos para compensar tudo aquilo que não dava tempo de fazer durante o dia. É um estilo pessoal, mas é evidente que isso também custa, também magoa, também cansa, e de maneira que foi um período realmente muito intenso, muito difícil, mas o que foi importante, porque nessa altura aprovaram-se coisas muito importantes. Pôs-se fim a algumas práticas que vinham sendo habituais e que nessa altura francamente melhoraram. O PSD veio a perceber mais tarde que, afinal de contas, muitas das suas práticas não eram boas práticas, vieram a procurar melhorá-las ao longo do tempo, e daquelas que não melhoraram vieram a ressentir-se mais tarde nos resultados eleitorais. Houve uma proposta muito importante aprovada nessa altura, que hoje já pouca gente se lembrará, que foi a primeira remuneração complementar que se criou nos Açores a favor dos funcionários regionais, que era uma coisa que já há muito tempo havia muita gente que tinha vontade, os sindicatos reivindicavam muito e nunca se tinha criado. De lá para cá já se vieram a criar outras, mas nessa altura foi efetivamente a primeira. Os sindicatos ainda hoje se lembram bem disso. As dificuldades de ser deputado nesse tempo, também as conheci, eram mais que muitas, porque havia muita falta de apoios, ou seja, eu lembro-me das sessões serem gravadas e depois aquela gravação rodar para as intervenções serem escritas, haver só máquinas de escrever. Hoje em dia tudo está muitíssimo facilitado. Ao nível da campanha eleitoral, lembro-me perfeitamente do nosso tempo em que as salas enchiam e as pessoas tinham acesso à vida este conhecimento. Hoje em dia as campanhas eleitorais mudaram completamente, tudo mudou, a ação dos deputados mudou também, a forma de fazer campanha eleitoral, enfim, banalizou-se como hoje em dia em contatos diretos, em grandes festas, em jantaradas e noutras coisas mais. A Assembleia de hoje não tem nada a ver com a nossa Assembleia. Como é que tu achas que isto vai acabar? Isto está-se a precipitar para ser muito diferente. Como é que vai ser? Pois o que é que sei é que acabe. Bom, acabar não acaba, porque, enfim, a democracia, como se sabe, sempre se entendeu que era o menos mau de todos os regimes, mas é evidente que também tem os seus defeitos. E tem os seus defeitos porque às vezes as práticas não são tão perfeitas quanto era desejável. Eu julgo que se pôs muito fim àquela relação direta que existia entre os eleitores e os eleitos. Eu lembro-me que nessa altura todos os diplomas difíceis eram explicados ao povo. Eu lembro-me que um que deu imenso trabalho foi a chamada Lei de Arrendamento Rural, que era uma lei complexa, completamente inovadora, que obviamente estabeleceu regras muito diferentes e fez mudar muito a relação entre os senhorios e os rendeiros.
Nessa altura, para além de ter sido um diploma muito discutido e muito complexo, quando nós regressamos aos círculos eleitorais, tínhamos de ir explicar aos eleitores porque é que era de uma forma e não era de outra, porque é que se tinha votado num sentido e não se tinha votado no outro. É evidente que nessa relação com os eleitores, que era frequente, nós ouvíamos aquilo que gostávamos e também aquilo que não gostávamos, ou seja, realmente há muito tempo que deviam ter feito essa intervenção, foi muito bom, estamos muito contentes. É evidente que também se ouvia dizer porque é que não falam nisto, e porque é que não criticam aquilo, e porque é que não tomam uma posição mais dura nesta matéria, e porque é que votaram a favor e não votaram contra, etc. De maneira que era-se obrigado a explicar tudo. Bom, é evidente que isto hoje, nas próprias sessões de esclarecimento, aqui nas Flores elas ainda se vão tendendo a manter, porque foi um hábito durante muitos anos davas de fazer e tem gostado a perder-se. Em muitos sítios já se perdeu esse hábito, e aqui, enfim, cada vez são menos naturais, e depois substitui-se isso, como a Gabriela bem disse, por estes grandes jantares, onde no fim de contas vão pessoas que não têm nada a ver com a força política, nem estão contentes com aquela força política, mas enfim, a troco de uma comidinha, pois não custa nada ir jantar e fazer número, e fazem número nos vários convites para os vários jantares das várias forças políticas. E portanto tenta-se fazer coisas muito grandes para parecer que é uma grande adesão, mas não é efetivamente isso que significa a adesão, como depois se vê pelos resultados eleitorais. E há muita gente que às vezes vai a esses jantares e a esses encontros e que depois nem sequer vai votar. Vai haver um desencontro muito grande das pessoas por não encontrarem resposta efetiva aos seus problemas, por não terem a resposta que esperavam das pessoas e, sobretudo, por conta do grande unanimismo que existe por parte daqueles que fazem política. Não tem sentido que todos pensem a uma mesma voz, por uma mesma cabeça e digam todos as mesmas coisas. Se repararem bem, e eu ainda vejo debates de televisão entre políticos, ainda gosto de ver, gosto de apreciar, gosto de me informar, mas às vezes acabou de se ouvir um debate na SIC ou na TVI, depois muda-se de estação, vai-se ouvir outros deputados noutra estação qualquer a dizerem rigorosamente o mesmo que tinham dito os seus antecessores naquela outra hora antes, noutra qualquer televisão. E porquê? Porque o do PSD diz o mesmo que o outro já tinha dito, porque aquela é a voz oficial. O do PS diz o mesmo que o outro já tinha dito, que é a mesma voz oficial, e assim para aí fora. E de maneira que este grande desencanto, que se tem manifestado em forças políticas emergentes, mas que depois tende a ser um pouco o mesmo, se reparar bem, o Bloco de Esquerda acabou por ser uma espécie de força surgida, enfim, com descontentamentos vários para ser uma força pura e nova, com gente descontente de diversas práticas, enfim, julgo que acabou também já encontrando-se com os mesmos problemas e com as mesmas dificuldades das outras, e agora vão alguns desses partindo para outras forças, etc., sempre à procura da mesma afirmação que se julga que é importante para os eleitores, mas depois a prática não condiz frequentemente com aquilo que parece ser o desejo. Mas a vida do Renato não se confina à política nem termina aí. Renato Moura nasceu no Faial, mas acabou por viver nas Flores desde os primeiros dias de vida e de cá não tem saído muito. Foi aqui que também fez muitas outras coisas, passou por associações desportivas, pelos escoteiros, atualmente ainda está à volta do girassol e das crianças mais pequenas, enfim, temos muito para falar. Vamos agora passar, talvez, pela infância e mais tarde pelo Jornal das Flores. Roque Moura, seu pai, foi o obreiro. Foi com ele que começou um jornal, no tempo em que com peças de tipo muito pequenas se faziam jornais com boas notícias. Mais tarde Renato pegou, ainda numa altura em que as coisas funcionavam assim, melhorou e retificou o jornal, viveu com ele muito tempo. Hoje o Jornal das Flores é arquivo, mas é um arquivo importantíssimo para a história da Ilha das Flores. Renato, infância, como é que foi a tua infância? Tenho muito gosto em falar da infância, porque foi uma infância perfeitamente humilde e tenho muita honra nisso. Vivi no seio de uma família humilde, meu pai foi um pequeno agricultor, como é costume dizer, de 2 vacas e uma bezerra. Foi assim que o conheci quando era pequeno. Mais tarde concorreu e de maneira que foi admitido como carteiro. Passou a partir daí a ser essa a sua vida. Minha mãe era doméstica,
de maneira que os rendimentos eram rendimentos pequenos, o que obrigava a que, enfim, o dinheirinho fosse poupado e tudo fosse administrado com cuidado. Usei roupas modestas, como era costume naquele tempo, também comi o pãozinho de milho, que não gostava muito. Hoje em dia não me dá saudades do pão de milho, porque também tive de comer algum e foi coisa que nunca apreciei muito, mas naquela altura era preciso comer aquilo que estava no prato, aquilo que aparecia à mesa, aproveitar-se tudo, usar roupas que às vezes eram confeccionadas de outras roupas de adulto, porque depois dava para fazer as calcinhas para o menino, de maneira que passei por essas situações todas, e tenho muita honra nisso porque me habituei a que a vida não era, portanto, uma vida fácil. Habituei-me nessa altura a ter de passar por tudo isso. E ainda os continuo defendendo, que acho que isso que é muito importante, que as crianças sintam as dificuldades das famílias, convivam com elas e não se desfaça essas facilidades. Quando fui estudar para o FAIAL, para fazer o então 6º e 7º ano, senti que tinha de trabalhar muito, porque aqui sempre achei que podia ser um aluno mediano, chegando a casa sem negativas, porque meu pai achava que isso que estava bem assim. Só que depois, quando fui para o FAIAL, percebia que isso que estava custando muito ao orçamento familiar, e então aí tive que me esticar, e cheguei mesmo a ser o melhor aluno de rapazes no meu 6º ano, no então Liceu Nacional da Horta, com a tal responsabilidade que assumi de que não se podia andar ali a brincar porque custava muito dinheiro. Isso valeu-me a primeira úlcera gastroduodenal, que foi preciso depois curar lá no médico, porque a pressão nervosa que eu pus em cima daquilo era dessa maneira. Isso era a responsabilidade que vinha de nós sentirmos que é preciso cumprir, é preciso realmente fazer as coisas. Depois, então foi essa vida que te disciplinou para seres aquilo que tu foste mais tarde como funcionário e ensinou-me muito de responsabilidade e de trabalho. Tudo aquilo que consegui já nessa altura, consegui-o com muito trabalho. Não era das pessoas que ia para as aulas, ouvia o professor e depois chegava à altura de prestar provas e aquilo saía. Não, eu levava horas em casa a estudar, às vezes prescindindo de ir passear e de ir namorar, para efetivamente trabalhar. Habituei-me a que nada se consegue sem trabalho. Isso depois marcou toda a minha vida profissional e o resto, não é? O teu pai também foi com base nessa atitude que o teu pai se lançou a este empreendimento incrível que foi fazer o Jornal das Flores naquele tempo. Sim. Hoje em dia fazer um jornal é muito simples, mas naquele tempo foi muito complicado. Foi muito complicado porque meu pai era um homem de convicções e de grande crença e gostava muito de fazer coisas, de realizar coisas, não é? É evidente que isto também me imprimiu ao longo da vida sempre uma determinada forma de ser e de estar, acreditar nas coisas e depois trabalhar por elas e dar-lhes andamento. E de maneira que eu também aprendi isso dele. Foi o que fiz na minha atividade profissional. Vim de Santa Maria e de maneira que acharam que eu teria capacidade, porque foi lá que eu fui entrar para o quadro, trabalhei lá 6 meses, vim para cá entregar uma repartição de finanças na mão numa fase muito difícil, em que a repartição estava realmente muito decaída em termos de serviços atrasados, etc. Levei 3 anos sem usar férias para recuperar juntamente com os meus companheiros de trabalho a repartição. E foi sempre nesse registro que trabalhei a minha vida inteira. O jornal acaba por ser uma persistência de meu pai, que tinha essa ideia há muito tempo. Ele achava que uma terra sem jornal era uma terra sem voz. Ele dizia isto com muita frequência. E, efetivamente, é verdade. Bom, qual foi o estilo que se procurou imprimir o jornal desde sempre? Primeiro, o jornal começou ainda antes do 25 de Abril, começou por coincidência. Em dezembro de 1973 saiu à luz o primeiro exemplar, em 7 de dezembro de 1973. Durou anos suficientes para ser o jornal, ainda nas minhas mãos, o jornal com maior duração na Ilha das Flores. Houve muitas edições de jornais nas Flores, nenhum durou tantos anos. O jornal começou com uma grande dificuldade, porque era absolutamente indispensável nessa altura reunir tipos que tinham sido usados há muitos anos atrás, recuperaram a máquina antiga e foi assim que se imprimiu o primeiro jornal. É uma coisa realmente impensável. Esse equipamento ainda hoje existe, a Câmara de Santa Cruz tem na sua posse, e espero que o coloquem em bom lugar.
porque realmente merece isso, como também tem lá a máquina que depois, mais tarde, viria a ser adquirida, já uma máquina elétrica com maiores possibilidades, mas foi sempre composição à mão, enquanto o jornal se imprimiu nesta terra, que depois, a partir de uma determinada altura, passámos a ter de mandar imprimir o fora, porque já não se justificava com aquela tecnologia, continuavam a imprimi-lo aqui. Mas o mais importante ainda não é bem esse trabalho que obrigava a noites perdidas, nós próprios compunhamos, nós próprios corrigíamos provas, nós próprios imprimíamos os jornais, porque não era possível fazer de outra maneira, não havia muita possibilidade de pagar. Aquilo foi um projeto que, durante uma determinada fase, vivia com dinheiro nosso, que nós depois íamos tentando recuperar quando recebia uma coisinha, etc. Muito ficou assim, não se recuperou mais. O mais importante foi o estilo que lhe imprimimos, ou seja, queríamos que aquilo fosse realmente uma voz da terra. Eu acabaria assumindo funções como diretor em 75, e depois fui diretor 30 e tal anos, assumia essa responsabilidade em 75, mas já antes colaborava ativamente no jornal. O estilo era abrir o jornal às pessoas, permitir que muita gente escrevesse no jornal e, sobretudo, pedir a muita gente para escrever, para dizer tudo aquilo que pensava. Devo dizer que não era propriamente uma coisa agradável ver o jornal estar a ser usado por pessoas para dizerem mal do deputado. Bom, mas no fundo era a voz deles, era o direito que eles tinham assim surgirem contra o jornal, contra o deputado, contra os governantes, contra o governo, contra aquilo que eles entendiam que deviam insurgir-se e, portanto, tornar o jornal uma voz livre. Foi isso que ele foi sempre. Depois eu sempre procurei também fazer o seguinte, que era, no jornal, dizer tudo aquilo que pensava que deveria ser dito. Lembro-me que o Dr. Mota Amaral, numa determinada altura, tinha um jornal na mão e achou que eu tinha dito coisas que não eram simpáticas, e de maneira que disse, bom, tu também és um bocado quesilente, e de maneira que dizes aqui tantas coisas e tal no jornal, com muita frequência, etc, etc. Eu disse ao doutor, fique sabendo uma coisa, esse jornal não é o Povo Livre. O Povo Livre era o jornal do então Partido Social Democrata, era o jornal, enfim, do partido, portanto só dizia coisas simpáticas do partido, e eu disse, isso não é o Povo Livre, de maneira que esse jornal é um jornal livre e independente, e aí tem que sair coisas que sejam ou não sejam agradáveis, têm efetivamente de ser ditas. Foi sempre esse o estilo do jornal. É evidente que nisso, como na política, como em toda a minha vida, nas instituições e em tudo mais, esta minha forma de estar, que eu sempre quis que fosse sincera, direta, tendo a coragem de dizer tudo aquilo que entendia que deveria ser dito, é evidente que me criou sempre muitas inimizades. Houve muitas pessoas que deixaram de falar comigo ao longo dos tempos. As pessoas gostam muito de ver ditas as verdades acerca dos outros, mas quando toca a eles próprios não gostam, é normal, a gente sente-se, né? E de maneira que, enfim, isso criou-me efetivamente muitos problemas, muitas inimizades. Havia uma secção muito popular que existiu até que eu deixasse o jornal, existia há uns bons anos, que se chamava Farpas. Era uma secção que especializava-se efetivamente em tocar pontinhos que nós considerávamos que necessitavam muito de correção. As coisas às vezes vinham ditas de uma forma, digamos, subreptícia, às vezes nem todos entendiam, mas os destinatários entendiam. Isso era muito importante para que se corrigissem coisas. Depois, dava-me muito trabalho fazer o jornal, porque eu queria que ele fosse muito bem escrito, ou seja, eu queria que o português fosse cuidado, que houvesse o menos possível de gralhas. É evidente que os jornais têm sempre gralhas, às vezes os próprios livros as têm, mas era sempre um desejo muito grande de que aquilo saísse o melhor possível, e de maneira que isso valeu-me noiteadas sem conta. Eu também achava que o jornal era alguma coisa que tinha que sair no tempo certo, no dia certo. Eu dizia que o jornal era como os iogurtes, passava-me prazo, e de maneira que, enfim, tinha que sair no dia. Para sair no dia, às vezes era a noite toda a escrever,
e já não me chegava a deitar, de maneira que o dia começava como de novo sem ter acabado o anterior. Não é? Apesar de tudo, e apesar de todas as inimizades que sempre se criam quando está na política, eu acredito que se voltasse atrás farias mais ou menos o mesmo, e a verdade é que as associações desportivas aqui na ilha, associações culturais, nunca dispensaram a tua presença nos órgãos máximos de direção dessas mesmas associações, o que significa que também acreditavam, tinham a certeza que tu eras um tipo de trabalhador empenhado e que ia levar as coisas às últimas consequências. E estão aqui vários exemplos. Passaste pelo Boa Vista, pelos Minhocas, pelos Escoteiros, pelo Girassol, são tudo coisas que tu fizeste ao longo destes anos. Sim, foram atividades que me parece que eram muito importantes na altura, e era bem bom que hoje ainda houvesse esse mesmo espírito, ou seja, na altura entendia-se que essas coletividades não podiam viver sem as pessoas. Eu quero crer que aquilo que tanto se reivindicava na altura, que umas ajudinhas, uns subsídios, etc., que durante muito tempo não existiam, depois passaram a existir em profusão, e julgo que isso matou as instituições, matou essas coletividades, porque as coletividades deixaram de fazer esforço elas próprias, através dos seus sócios, para sobreviverem. O espírito que nós imprimíamos a essas coisas na altura era de nós trabalharmos muito, a troco de nada, punhamos as mesas, nós fazíamos os petiscos, nós ganhávamos o dinheiro para se comprar o baralho de cartas, para se arranjar o instrumento da filarmónica, para se consertar a fechadura, para se arranjar aquilo que estava partido, etc. Depois, a partir da altura em que isso começou a ser a troco de subsídio, foi realmente complicado. Depois constituímos equipas que eram muito coesas. Eu fui presidente da direção da Sociedade Filarmónica mais uma vez, fui do Boa Vista muitas vezes. Nós trabalhávamos muito para conseguir dinheiro. Eu lembro que nas festas de São João o Boa Vista tinha sempre um restaurante, um bar, onde se ganhou tanto dinheiro para a construção de um campo para os chamados desportos pobres, que, enfim, está a ser destruído para a construção de uma outra coisa que talvez fosse importante, mas era importante ter deixado esse testemunho para a história, porque teve ali o trabalho de muita gente, muitos dos quais já desapareceram, é uma pena. Nós tínhamos esse espírito de trabalhar para as coletividades. Eu fui mantendo esse espírito ao longo dos anos. Nestes últimos anos acabei sendo solicitado para outro tipo de coisas. Fui presidente da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia em Santa Cruz das Flores ao longo de muitos anos, com intervenção muito direta, porque eu as presidências não são propriamente o meu estilo. Eu gosto de intervir. E de maneira que, enfim, o facto de ser presidente da mesa da Assembleia Geral não me impedia de intervir, de dar opinião, de corrigir a direção naquilo que achava que estava errado, e por aí fora. Estive lá há 6 anos, depois, já mais tarde, fui aqui também presidente do Conselho Fiscal da Santa Casa da Misericórdia das Vales das Flores. Também tive uma intervenção profunda que entendi que devia ter, enfim, com verdade e com sinceridade acerca daquilo que achava que não estava bem, cumprindo aquilo que entendia serem os deveres estatutários. No Girassol, fui para lá, quando me convidaram para ir para o Girassol, para vice-presidente, eu pensei cá comigo, pois eu apreciava que já tinha dado à sociedade tudo aquilo que era preciso dar. Depois reparei que realmente às criancinhas pequeninas, propriamente dito, ainda não tinha dado, e de maneira que lá me convenceram. Fui para lá com a ideia de ser um mandato de 3 anos, o mandato acabou demorando quase 4, e depois lá o ouvidor me convenceu que, enfim, devia continuar, e por mais um mandato de 3 anos. Nessa altura também me foram dados, já há 1 ano e meio, poderes, delegados os poderes da presidência, e de maneira que neste momento tenho essa delegação de poderes, e de maneira que dá-me ainda maior responsabilidade. Tenho tido ali realmente um trabalho imenso, enfim, para se revivificar aquela instituição, porque me parece que ela é essencial para a ilha. Corrigir e muitas coisas que vinham do passado que parecia que necessitavam de correção, tentar viabilizar esse tipo de instituições, que é alguma coisa que é realmente muito difícil, porque a gente não pode estar fiados apenas naquilo que vem dos orçamentos regionais. Pronto, tem sido um pouco essa também um estilo que eu tenho procurado imprimir, sempre de trabalho e persistência, sem olhar a sacrifícios, sem olhar aos inconvenientes dessas coisas,
é assim que tem que começar. Durante mais de 12 anos tu foste sucessivamente Presidente da Comissão Política Conselhia, Presidente da Comissão Política de Ilha, tiveste muitas equipas a trabalhar contigo, eu própria fiz parte dessas equipas. Vamos entrar agora na parte em que vamos falar das nossas coisas. Onde é que estão os órgãos locais do PSD? Hoje em dia não os conheço. Pois isso parece-me complicado, porque realmente nessa altura era outra coisa, quer dizer, dava-se sempre conta aos órgãos locais daquilo que se estava passando nos parlamentos. Ou seja, nós amplificávamos a nossa voz, ou seja, ficava mais gente a saber como é que as coisas realmente se faziam, não é? Eu, aliás, mais tarde vinha a entrar para o CDS e fui dirigente do CDS, cheguei a ser vice-presidente da sua comissão, vice-presidente do partido e depois presidente da comissão diretiva regional do partido. Militei ali também vários anos e imprimi ali esse mesmo estilo, que era o de que tinha de haver sempre uma grande comunicação entre aqueles que exercem a política nos cargos, nos sítios. Eu fui membro também da Assembleia Municipal da Horta, eleito pelo CDS durante um mandato, mas procurava sempre comunicar à Comissão Política aquilo que se estava passando, qual era a vida da Câmara, aquilo que tínhamos visto na Assembleia Municipal. Eu julgo que esse devia ser um estilo privilegiado de fazer funcionar as coisas. Em tudo tem que haver um grande diálogo. Nas coletividades, os membros da direção todos devem estar informados daquilo que se passa. Eu, embora, como disse, no Girassol tenha essas competências agora de delegação de poderes, mantenho o Presidente permanentemente informado daquilo que se passa e os membros da direção que são mais específicos de cada área, porque me parece que as coisas têm que funcionar sempre no coletivo. Quando estas coisas se tornam demasiado individuais, enfim, começa a falhar muita coisa, porque não há, nem nós conseguimos amplificar a nossa voz através dessas pessoas para junto à população, nem recolhemos o que é que a população pensa, porque é muito mais fácil que a população diga aos membros de uma comissão política ou a membros menos chegados aquilo que pensam das pessoas que estão no exercício das funções. E, portanto, para nós termos uma perfeita consciência daquilo que se passa, as coisas têm que ser realmente muito dialogadas e muito abertas e muito levadas à juventude, que é uma grande preocupação que eu tenho. Eu começo a ter dúvidas se, para o futuro, nós vamos ter gente nova na política, gente para assegurar aquilo que se está passando neste momento, porque eu começo a ver muito pouca gente nova ainda imbuída na política, e de maneira que isso parece muito mal. Ora, naquele tempo, nós próprios que andávamos na política éramos muito jovens, e como disse, fui eleito deputado com 26 anos, naquela altura a maioria dos deputados eram muito jovens, e por isso é que também se gastaram rapidamente. Eu costumava dizer que nós tínhamos feito as coisas antes do tempo, e de maneira que, enfim, depois de um exercício de política de umas dezenas de anos, hoje, muitos dos que naquela altura foram deputados estão arrumados da política, estão arrumados do governo, porque parece que chegaram a uma idade que já não têm idade para fazer política, quando verdadeiramente gente da minha idade, por essa Europa fora, é que estão nos governos, é que estão nos parlamentos, é que estão nos sítios, porque aí é que se julga que eles têm experiência suficiente para fazerem coisas e para serem capazes de exercer os respectivos mandatos. Aqui as coisas passaram-se um pouco diferente. Como sabes, isto depois da integração da Comunidade Económica Europeia, a mudança para o euro e com os subsídios da Europa, a ilha mudou de figura muito mais depressa, porque também o dinheiro jorrou por aí a rodos. Neste momento, a ilha que nós conhecemos e que nós defendemos no início da democracia nos Açores está longe de ser aquela que era nesse tempo. Muitas coisas mudaram, mas algumas não estão melhor. Pelo contrário, estarão mesmo pior, em alguns casos. Vamos ter agora aviões com tarifas low cost para as ilhas. Gostava de saber a tua opinião sobre isso. Por outro lado, gostava que tu me dissesses se a ilha onde agora vivemos, esta reserva da biosfera, está em muitas coisas muito à frente daquilo que tu acreditavas há 30 anos atrás. Bom, eu julgo que às vezes há determinado tipo de coisas que, diz o ditado popular, às vezes são mais as vozes do que as nozes. Ou seja, há determinadas coisas em que eu acredito bem só quando as vir. Portanto, nestas coisas de tarifas aéreas eu gostava da gente esperar para ver. Enfim, e depois gostava de ver uma coisa que mobilizou muitas pessoas no início da democracia, que era a correção de todas as desigualdades, quer dizer, toda a gente vai passar a ter salários iguais,
isto vai haver a correção de todas as desigualdades, de maneira que não vai haver uns que tenham subsídio porque vivem aqui ou ali e os outros não terem, etc, etc. Eu devo dizer que hoje em dia as desigualdades parece que são cada vez maiores a esse nível, não é? Há funcionários do Estado a trabalhar na região, no mesmo edifício, uns com subsídios ainda e os outros que já os perderam. Isto dá-se, por exemplo, entre as conservatórias e os tribunais. Portanto, isto está desta maneira. Dá a impressão que isto está, em algumas matérias, dá a impressão que as coisas estão até pior. A ilha reserva da biosfera. Pronto, a reserva da biosfera realmente tinha que potenciar coisas, tinha que permitir coisas, tinha que servir para a valorização da ilha em benefício da sua própria população. A população também tinha, obviamente, de fazer algumas coisas por isso, mas às vezes dá uma sensação que isso acaba por ser mais um anúncio, uma palavra, mas que na prática essas coisas não acontecem muito, porque nós continuamos a ver por aí de vez em quando uns atentados bem violentos a essas coisas. Enfim, é impensável que no verão não se perceba que os caixotes do lixo têm que ser limpos mais vezes do que no inverno. Não é só porque tem mais gente, é porque o calor potencia muitas desgraças no que está dentro dos caixotes do lixo, né? E de maneira que, pronto, são coisas muito simples. E aí continuamos a ver, enfim, coisas que me preocupam muito, que há muitos anos atrás havia uma grande preocupação com a Rocha dos Bordões, que ia ser invadida de uma tal maneira que daqui a uns dias não víamos os bordões. Bom, parece que cada vez está pior. De maneira que, bom, o que é que a gente quer conservar lá? As queiroz que vão para lá nascendo ou é realmente os bordões? De maneira que não será que era preciso fazer alguma coisa no sentido de impedir algumas coisas dessa natureza? Portanto, parece-me que teria de haver mais intervenção. Depois, acho que havia muito a esperar das entidades locais. As câmaras hoje em dia têm o seu serviço muita gente. Eu uma vez dei-me um trabalho de fazer umas contas numa peça que me pediram para escrever aí para um qualquer jornal, porque eu ao longo dos anos, enfim, acabei por escrever para muitos outros jornais. Eu tive uma colaboração no Açoriano Oriental que era semanal e durou 4 anos, tive uma colaboração no jornal A União que durou para aí 8 anos ou mais, também com colaborações semanais, no fim já eram quinzenais, e de maneira que, enfim, eu tinha de observar muitas coisas, tinha de olhar para muitas coisas e de pensar em muitas coisas. E numa vez pediram-me uma peça para um qualquer jornal e é nessa altura acabei por pensar que, afinal de contas, estamos pagando nas FUOs a mais de uma centena de pessoas para se preocuparem com as coisas públicas. Nós pagamos os membros das Assembleias de Freguesia, não é muito, mas paga-se uma senhazinha de presença cada vez que eles vão lá, paga-se os membros da Assembleia Municipal, não se paga só os deputados e os presidentes das câmaras, paga-se os vereadores, paga-se os delegados de ilha, paga-se os delegados de cada secretaria regional, paga-se a tanta e tanta gente que deviam estar todos pensando nas questões da sua terra. Ora, mais de uma centena de pessoas, nestes poucos, mais de 3.000 que já somos, talvez levasse a que se pensasse em mais coisas e que se atuasse a mais níveis, ou seja, que nem se estivesse à espera de que todas as coisas aparecessem resolvidas. Depois parecia-me que realmente as autarquias talvez devessem ter muito mais diálogo com as populações. Se calhar juntar numa sala, com a intermediação da Câmara Municipal, os responsáveis da hotelaria, os responsáveis da restauração, os responsáveis dos serviços, os responsáveis de várias áreas, para saber o que é que eles pensam, para ajudar-lhes a criar ideias, talvez trazer algum especialista para conversar com essa gente, e procurar que as pessoas se articulassem melhor entre si e pudessem fazer mais coisas. Eu julgo que essa potencialidade tinha que ser aproveitada, porque realmente temos muita gente ao serviço, né? E de maneira que tem de haver reprodução desses gastos, na minha modesta opinião. Se neste momento tivesses que fazer um programa de governo, não seria a primeira vez que o fazias, não é verdade? Se tivesses que fazer um programa de governo para te candidatares a um cargo pela Ilha das Flores, o que é que ainda ias colocar nas tuas prioridades? Já não é fácil de responder uma pergunta dessas, porque uma coisa que está realmente afastada do meu quadro mental é realmente candidatar-me, seja aquilo que for. Mas pronto, julgo que era preciso realmente fazer programas a sério
Eu, quando estive no CDS, participei em todas as moções de estratégia que foram feitas pelo partido, desde que entrei até que saí. Enfim, com um pensamento que procurava que fosse regional, formado das opiniões de todos os sítios, acerca de todas as matérias, de maneira que foram textos realmente interessantes e que deram muito trabalho. Eu acho que hoje, realmente, qualquer programa de alguém era diálogo com as pessoas, ouvir as pessoas e analisar muito bem os problemas. Eu costumo dizer que não é possível traçar qualquer rumo se a gente não sabe para onde é que quer ir. Ou seja, eu às vezes penso que esta terra ainda não definiu rigorosamente o que é que quer ser no futuro. Como é que nós queremos segurar gente aqui? É porque eu não sou daqueles que pensam que isto, quanto menos gente tiver, melhor é, mais natural fica. Bom, a gente também julgo que é muito interessante ver as ovelhinhas e as cabrinhas na rocha, mas talvez não queiramos ficar aqui uns centos de pessoas a viver no meio dessa natureza, mas sem mais nada, né? De maneira que, exatamente por isso, eu julgo que o importante era definir esse rumo, falar com muita gente, dialogar com muita gente e dizer para onde é que queremos ir. Bom, e então, depois de se saber para que sítio é que se quer ir, é que se tem de traçar o rumo. É assim que se faz em todo o tipo de navegação. Julgo que este navegar à vista, que eu às vezes vejo, construir aqui um bocadinho de estrada, abrir ali um bocadinho de caminho entre as casas, fazer acolá mais uma coisa que está agora muito em moda, os merendários, fazer mais um merendário aqui, depois meter ali mais um aparelho para recolher o óleo da fritura, são tudo coisinhas importantes, mas não é isso que define o futuro desta terra. De maneira que o futuro que é para esta terra é criar vaquinhas, é fazer turismo, seja o que for. Se calhar podem-se até fazer várias coisas, mas então é preciso vocacionar gente em cada área para fazer cada coisa. E assim talvez a gente possa ter o tal rumo, possa ter o tal destino e traçar os rumos para se poder lá chegar a traçar esse tal percurso. Ainda antes de concluirmos a nossa conversa, eu gostava que me dissesses, tendo vivido toda a vida em Santa Cruz, estás agora, não no final de vida ainda, mas no final da atividade profissional e já reformado e tranquilo, a viver na Fajã Grande. Esta escolha tem a ver com o quê? Bom, é quase que merecia ser condecorado por ter de viver para a Fajã Grande, não é? A região atribuiu-me, efetivamente, um insígnia de reconhecimento, mas não foi manifestamente por isso. Enfim, terá sido por conta de algumas outras pequenas coisas, mas o ir viver para a Fajã Grande acho que é realmente uma aventura com graça, né? Porque eu fui há muitos anos viver para a Fajã Grande e costumo brincar dizendo aos da Fajã Grande que eles são da Fajã Grande porque calhou de ser, e eu sou da Fajã Grande porque quis ser. Porque acho que valia a pena repovoar as pequenas freguesias. Mete-me dó ver que há aí freguesias com casas lindas que estão a degradar, estão a cair de podres e que recuperadas davam moradias lindas, e julgo que se conseguia fazer isso por um preço muito mais barato do que construindo aí uma vulgarzinha casa feita de blocos e de cimento, com um projeto talvez moderno, mas sem graça nenhuma, em muitas delas. De maneira que o ir viver para a Fajã Grande foi essa tentativa, foi ir para uma terra do campo, onde se pode viver mais a ambiência natural, onde se pode estar, tenho o privilégio de estar num sítio onde sentado à mesa onde escrevi muitas das coisas que escrevi na minha vida, que enfim daria para muitos livros, já só a recolha desses textos, e eu afinal de contas nunca publiquei nenhum, e se calhar nunca publico, mas estão por aí dispersos, mas muito daquilo que eu escrevi, eu ao mesmo tempo, voltando-me para a esquerda via o mar, voltando-me para a direita via a encosta, via a floresta. Parece-me que isso que é realmente um privilégio, poder estar nestes locais, longe do bulício que apesar de tudo ainda tem as nossas vilas, às vezes no mau sentido, tendo ali uma paz que julgo que é mais natural, porque ali não haver muita gente, não encontrar muita gente, é um sinal de tranquilidade. Nas nossas vilas, da maneira que elas vão ficando, não encontrar gente,
significa que toda a gente já foi vencida, ou a maioria, pelas telenovelas, pelo Facebook, por todas essas ocupações que vão fazendo um mal terrível à nossa sociedade, porque as pessoas deixaram de ter tempo para conversar. Eu outro dia vi e chamaram-me a atenção para isto, num local público, 4 pessoas sentadas a uma mesa. Esse ponto não eram aqui da ilha, não os conheço como tal, eram 2 adultos, 2 jovens, ainda novitos, cada um deles tinha na sua mão um tablet ou um telemóvel, estavam completamente calados, permaneceram ali completamente calados, cada um acionava o seu aparelhinho e, portanto, não havia família. Havia 4 pessoas que não eram nada, não falavam da natureza, não olhavam para a beleza da rocha, não viam o pôr do sol que estava decorrendo, viam apenas aquilo que se estava passando realmente nessas plataformas de comunicação que julgo que estão matando o nosso convívio. E realmente mete-o às vezes a passar-se em Santa Cruz ou nas Lajes, onde era presumido encontrar as coletividades com as pessoazinhas, a falar dos problemas da terra, a discutir as questões, e não as encontramos. Pois estar na terra pequena é um pouco contrariar isso. Eu ia-te desafiar por uma coisa que tu acabaste por dar resposta. Porquê é que tu nunca publicaste o livro? Tinhas que o publicar. Costuma-se dizer que um homem planta uma árvore, faz um filho, escreve um livro, o filho tu tens, a árvore plantaste com certeza muitíssimas, falta mesmo publicar o livro, porque não ainda? Bom, realmente já muita gente me desafiou para isso. E havia talvez matéria, eu devo dizer, já podia ter feito como muita gente fez, tinha reunido muitos dos textos que publiquei ao longo da vida, até podia fazê-lo por temáticas, e encontraria temáticas suficientes provavelmente para fazer vários livros, juntando textos de uma natureza por um lado, textos de outra natureza por outro, escrevi acerca de coisas muito variadas, as crónicas que fiz para esses jornais regionais para onde escrevi durante essa dúzia de anos, e outras publicações dispersas até noutros jornais e tal. Só que tenho sempre pensado que, enfim, essas coisas apesar de tudo existem, estão para aí, as pessoas se um dia quiserem podem aceder a elas. Na Câmara das Lajes hoje tenho os jornais, uma coleção de jornais que foram publicados aqui na ilha. Existe também a de Santa Cruz tem, a Junta de Freguesia de Santa Cruz tem. Os jornais das flores estão digitalizados? Não estão, a menos que essas entidades os tenham digitalizado, e julgo que valeria a pena que o fossem. E tenho pensado que talvez seja pouco criativo fazer uma coisa dessas. Julgo que havia uma coisa muito interessante para fazer, mas julgo que devia ser feito por alguém que estivesse talvez mais distante dessas questões. Estão na minha posse, deixados pelo meu pai, um espólio de jornais antigos da ilha, de todos os jornais que se publicaram na ilha, que é realmente uma coisa muito interessante. Talvez uma recolha de coisas desses jornais fosse interessante para fazer realmente um bom trabalho. Nunca me avancei a isso, mas tinha, digamos, material para esse efeito. Também achava muito curioso, e foi isso que às vezes cheguei a pensar que podia ser um tema interessante. Contar histórias interessantes do cotidiano, muitas delas que me foram contadas pelo meu pai, outras que eu fui verificando ao longo dos tempos, e também algumas histórias caricatas da vida política, que realmente também tem muitas coisas interessantes, mas nunca cheguei a pensar nisso e escrevi um texto ou outro desses, foram publicados aí em alguns jornais, mas nunca fui para esse trabalho de fundo, e pronto, e não sou daquelas pessoas que vivem obcecado com isso, porque, enfim, acho que se pode ser homem sem ter escrito o livro. Pois, também é possível. De qualquer maneira, também Costa Ocidental tem um pouco este propósito, o propósito de chamar a atenção das autoridades locais, das pessoas que nos ouvem, dos muitos que nos vão ouvir e ver também nesta edição, e eu vou aproveitar aqui para fazer uma coisa que é também um pouco uma surpresa para o Renato, e uma surpresa até para o José, que é contar uma história que é muito importante para mim e que significa também o meu muito obrigado ao Renato pela sua passagem pela minha vida. Eu estive na vida do Renato durante muitos anos, na política e mesmo depois fora dela, e a verdade é que na altura em que pelas primeira vez as nossas vidas se cruzaram na política, houve uma sessão de esclarecimento nas Lajes que fizemos na antiga Casa do Povo das Lajes das Flores. Fomos iniciar a sessão, julgo que por volta das 8h30, e apareceram-nos 2 pessoas. Estava muito mau tempo, estava muito frio, muita chuva, e apareceram-nos 2 pessoas. E nós tínhamos naquela altura umas fichas que tínhamos preparado, e essas fichas continham mais ou menos aquilo que nós devíamos dizer na sessão de esclarecimento para deixarmos as pessoas muito bem informadas acerca
acerca do nosso trabalho. Eu, muitíssimo irritada, porque queria ver a casa cheia e queria, bom, exibir os meus conhecimentos, e eu tinha passado um trabalho para fazer as minhas fichas, estava tão zangada, que aquelas duas pessoas, eu ignorei por isso simplesmente que elas estavam ali, desanquei nas pessoas todas que não estavam e acabei por não apresentar àqueles dois o programa de trabalho que estava previsto. O Renato não disse nada, deixou-me ter aquela catarse emocional naquele momento e a seguir pega nas suas fichas e faz de ponta a ponta a intervenção que fazia habitualmente para as casas cheias. Acabou-se, uma pequena conversa com aquelas duas pessoas e as pessoas foram-se embora. As duas pessoas eram o António Luís Fraga e o José Luís Fraga. De saudosa memória ambos. Foram-se embora. Quando eu fiquei sozinha com ele, e quando já estávamos mesmo completamente a sós, o Renato olhou para mim e disse: olha, sabes uma coisa, na política a gente tem que dar importância às pessoas uma a uma. Aqui hoje só estavam dois, mas estes dois vão votar. Mesmo que não votem, ficam com opinião a nosso respeito. E na política é mesmo assim, se a casa estiver cheia, muito bom, se a casa estiver vazia, ou tiver só com uma pessoa, para essa pessoa nós temos que fazer como se ela fosse a mais importante do mundo. Este deve ter sido, provavelmente, um dos melhores ensinamentos que eu aprendi na vida, e a partir daí já o ensinei a muita gente, e julgo que só por isso, julgo que ficou mais ou menos escrito o livro dele, não ficou posto a papel, mas ficou passado de boca a boca como uma coisa extremamente importante. Isto vem na sequência também de algumas coisas que ele disse no início, a propósito de respeito que havia nessa altura pelos eleitores, muitas vezes o respeito que não existe hoje. Queria deixar este registro porque em vários momentos da nossa vida política também tivemos tensão um com o outro, tivemos momentos mais felizes e momentos menos felizes, mas eu não posso deixar de lhe estar profundamente grata, e agora aqui também publicamente em frente a uma câmara de televisão, para lhe dizer o quanto sou grata pelos ensinamentos que ele me fez sentir muitas vezes, descomposturas enormes que me pregou por coisas que eu corrigi mal, por erros que eu deixei passar, seja no material que mandava para o jornal e que ele relia sempre ao detalhe, uma e duas vezes, como sempre fez, seja nas atas que muitas vezes fizemos na política e que as minhas precipitações e a minha mania de fazer tudo depressa muitas vezes deixava passar pequenas imperfeições. Profundamente grata por isso, foi uma conversa muito interessante, foi uma conversa que fica para a memória futura, se calhar até melhor hoje em dia do que um livro, porque na realidade, e tens uma certa razão, as pessoas vão mais na comunicação imediata e é mais fácil ver esta entrevista no canal meu ou no YouTube e poder interrompê-la quando nos der jeito e retomá-la, do que propriamente ler um livro que hoje em dia para muita gente já começa a ser um fator de cansaço. Renato, antes de nos despedirmos, ainda ficas com tempo suficiente para dizer alguma coisa que tenha esquecido ou que aches que ainda é fundamental neste nosso trabalho? Serei muito breve nesta última fala, mas queria dizer o seguinte, e o que a Gabriela disse faz-me lembrar isso, que é a grande importância que existe quando as pessoas trabalham juntas, comunicarem-se entre si. Mesmo que essa comunicação seja uma comunicação que seja divergente em determinados pontos. Pronto, a Gabriela diz que terá aprendido uma coisa ou outra comigo, eu aprendi muitas coisas com toda a gente, porque nós, mesmo às vezes daquelas pessoas de quem à partida podia parecer que não se ia aprender grande coisa, aprende-se sempre muito. Depois é preciso fazê-lo sempre com muita sinceridade e com muita naturalidade. De maneira que quando andava a falar das descomposturas, depois eram os repentismos da altura, aquilo que se sentia tinha de se dizer logo, ficava dito, isso era importante. E isso é realmente bom, porque assim permite haver um diálogo muito direto e nós estamos sempre a aprender com essas coisas. A Gabriela tem uma característica, como se sabe, que é invejável, que é uma capacidade de escrever enorme em repentismo. Quer dizer, a Gabriela consegue escrever um texto e com condições para ser publicado sem reler. Eu nunca fui capaz de fazer isso. Portanto, a gente tem que reconhecer aquilo de que é capaz e aquilo de que não é tão capaz, e pronto, e de maneira que cada um tem as suas próprias características. Porque é que as equipas são importantes? E foi isso que eu procurei fazer com os vários companheiros que tive ao longo da vida em todos os locais, e nomeadamente na política. É procurarmos ser complementares um do outro. Aquilo que um é mais capaz faz, transmite,
e então nessa matéria sempre fui de uma abertura muito grande e entendo que é importantíssima. É tudo aquilo que somos capazes de transmitir aos outros. Nós não duramos sempre, e tudo aquilo que nós fomos capazes de deixar como herança, essa é a mais importante herança. É a herança daquilo que nós aprendemos ao longo da vida, que se possa transmitir aos outros. E, portanto, aquilo que eu terei feito e que ela sentiu que eu possa ter feito numa outra altura, não é nenhum motivo de agradecimento, é apenas uma razão da naturalidade com que eu entendia que essas coisas deviam ser feitas, porque julgo que é assim que se ganha efetivamente alguma coisa, é dando e recebendo nesse convívio humano, que eu espero que seja cada vez mais retomado, porque ele já existe muito mais do que aquilo que existe, e para o progresso é preciso haver muito diálogo, muita reflexão, muita naturalidade, muito entusiasmo, muito trabalho, muita persistência e muita coragem às vezes para fazer aquilo que é mais conveniente e aquilo que por vezes não é tão agradável às pessoas, mas que às vezes são essas atitudes corajosas que podem mudar o rumo de muitas coisas que é preciso fazer.